Vamos lá, então. O quanto que a sua autoimagem afeta a sua posição no mundo? Quer dizer, pode parecer que é uma coisa boba, mas a própria medicina se ocupa disso. Quer dizer, a cirurgia plástica é, por excelência, o campo da medicina que se ocupa da autoimagem. Claro que a cirurgia plástica ela nasceu depois da Primeira Guerra Mundial com o intuito de devolver a função biológica de um órgão, né, de uma parte do corpo que tinha sido devastada pelos efeitos da guerra. Muitos soldados voltavam desfigurados e a cirurgia plástica nasceu com a intenção de reparar aquilo. Mas eventualmente ela foi se transformando e hoje, né, ela também cuida da parte estética. E você pode argumentar, né, que a estética é também uma parte, né, de você reparar a função biológica do corpo humano, né? E a função biológica ela pode ser necessariamente a sua autoimagem, né? Como assim? O que você quer dizer com isso? Olha só, quando uma pessoa se submete a uma cirurgia plástica, geralmente vão ter dois resultados possíveis, né? Eu gosto de pensar que são só dois, mas essa tese não é minha, eu vou chegar lá. Existe o primeiro tipo de pessoa que, depois que se submete a um procedimento, ela muda completamente a própria vida. Quer dizer, se antes ela sofria com uma baixa autoestima porque ela achava que tinha um nariz muito grande, ou que tinha as mamas muito pequenas, que tinha um abdômen muito largo, né? E faz uma lipoaspiração. Depois que ela faz o procedimento, a vida dela se transforma completamente. Quer dizer, era como se ela tivesse ganhado um corpo novo. Na verdade, algumas pacientes até usam, né, essa expressão de verdade. Quer dizer, eu sou uma pessoa nova. Né? Então, ela se vê de uma maneira completamente diferente. Se antes ela sofria com essa baixa autoestima e as relações dela sofriam porque, não sei, ela pensava que um parceiro ou uma parceira não gostava tanto de si, né? Não gostava tanto dela, desculpa. Ou que quando ela ia no trabalho, por exemplo, as pessoas estavam reparando demais no nariz dela, ou estavam reparando demais no formato do rosto, e isso impedia ela de fazer bons negócios, impedia ela de conquistar uma promoção, achavam que o rosto dela não era uma figura agradável de se ver. Quer dizer, todas as áreas da vida dela que antes eram afetadas por aquela estética que ela dizia que não era favorável, né, por aquela figura que ela dizia que era feia, depois de se submeter a uma cirurgia plástica, tudo aquilo muda completamente. Então uma pessoa que era muito tímida, que era tacanha, que era um pouco ensimesmada, ela vira o completo oposto. Ela de repente vira uma pessoa assertiva, confiante, expansiva, e isso tem efeitos imediatos em todas as outras áreas da vida dela. Então, se de repente ela era uma pessoa que sabotava os seus próprios relacionamentos porque pensava que o seu parceiro ou parceira não estava com ela porque achava ela bonita ou estava com ela por causa de outra característica, de repente ela tem certeza que ela é bonita, ela tem certeza que ela é uma pessoa desejável. Por outro lado, se uma pessoa de repente achava que não conseguia boas oportunidades profissionais porque não se achava também uma pessoa atraente, não se achava uma pessoa esteticamente, né, agradável aos olhos do público. Isso é importante no mundo dos negócios, né? As aparências são muito importantes. De repente, depois da cirurgia, ela vira uma pessoa que é completamente confiante, assertiva, então ela é um tigre nos negócios, né? Ela não negocia, fecha muitas parcerias, fecha muitas vendas, tudo porque, de repente, aquela confiança que ela não tinha, né, antes da cirurgia, ela começa a ter. E esse é o primeiro tipo de pessoa. E eu tenho certeza que você ou já ouviu falar de alguém assim, ou já viu alguém assim nas redes sociais. Quer dizer, esse é um dos efeitos mágicos da cirurgia plástica e corresponde a 80% dos pacientes, 90% dos pacientes, né? Os colegas cirurgiões aí, os colegas médicos podem confirmar isso que eu estou falando. Existe um outro tipo de pessoa que corresponde a uma minoria e que definitivamente não tem os mesmos benefícios do primeiro tipo de paciente. O segundo tipo de pessoa é o tipo de pessoa que, depois que faz uma cirurgia, depois que submete a um procedimento, não tem os mesmos benefícios. Quer dizer, a pessoa esperava que depois que fosse feita uma rinoplastia, por exemplo, né, e que corrigisse uma pequena curva que tem aqui no nariz, né, ou que, enfim, deixasse o nariz aqui mais pontudo, né, mais empinadinho, né, que agora é a grande moda, ela ia se sentir melhor, mas a realidade é que depois do procedimento ela se sente igual ou pior do que se sentia antes. E não é porque tem erros de procedimento, né? Se esse procedimento fosse avaliado, por exemplo, por um outro colega cirurgião, se fosse avaliado por outra pessoa que não fosse a paciente ou o paciente, todo mundo ia dizer que o nariz está lindo, que está perfeito, que está tudo ótimo.
mas a pessoa não consegue se ver no espelho, não consegue se olhar no espelho, que ela continua se achando feia. Quer dizer, se do ponto de vista objetivo, aquele nariz está simétrico, aquelas mamas estão simétricas, aquele abdômen está perfeito, foi feito uma lipo, HD, está top, por que a pessoa continua se olhando no espelho e se achando feio? E aí, consequentemente, todos aqueles outros benefícios secundários que a primeira pessoa conseguiu ter com a cirurgia, aquela segunda pessoa não consegue ter. Bom, existe uma explicação para isso. Quer dizer, existe uma desconexão entre a maneira, né, o modo com que uma pessoa se vê, né, a maneira com que ela se vê e a maneira que os outros veem. São duas pessoas diferentes, quase. Né? E acontece que uma delas, depois que se submete à cirurgia, aceita essa mudança. Quer dizer, é quase como se a cirurgia magicamente removesse as cicatrizes emocionais que uma pessoa tem por conta daquele, o que ela vai dizer que é um defeito, e não é, pelo amor de Deus, tá? Cada pessoa tem seus traços, tá? Não é um defeito de maneira nenhuma, mas, para o nosso argumento aqui, como se quando fosse removido aquele defeito, entre aspas, aquela pessoa, né, pudesse ser quem ela realmente é. Ela realmente mostrasse a sua própria cara. E a outra pessoa, ela não consegue remover os defeitos, ela não consegue remover as cicatrizes emocionais por conta da cirurgia plástica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe uma autoimagem sua, que é que você que define, e que necessariamente vai nortear a maneira que você se relaciona com o mundo. Né? A parte objetiva, o seu nariz, as suas mamas, o seu abdômen, né, o seu quadril, tudo isso é uma coisa que, na verdade, não é objetivo. É subjetivo. Quer dizer, se mudando ou não mudando a parte objetiva, mudando ou não mudando a sua aparência física, o que importa está aqui dentro da sua cabeça, a maneira que você se enxerga, o problema está aqui dentro. Né? E é por isso que eu argumento tantas vezes que é uma questão muito mais mental a sua capacidade de se desenvolver profissionalmente, a sua capacidade de se desenvolver emocionalmente, a sua capacidade de se desenvolver academicamente, do que uma questão física, né? Concreta. Óbvio que existem problemas concretos para você lidar no seu mundo, né? Existem pessoas que realmente têm problemas de saúde. Existem pessoas que realmente têm... Eu não gosto de usar muito essa palavra porque eu acho uma palavra pesada, falando como médico mesmo, mas vamos dizer assim, deformidades, né? Malformações que prejudicam funcionalmente a vida de uma pessoa. E aí essas pessoas são um caso à parte. Essas pessoas, eu não vou dizer que teriam como justificar, né? Porque cada pessoa sabe de si. Eu acho que tem pessoas que encaram muito bem, né, os seus próprios problemas. Mas essas pessoas, sim, vamos dizer assim, que elas teriam como justificar realmente, né, ter uma dificuldade para se comportar, né? Uma dificuldade para se colocar profissionalmente, enfim, né? Agora, para a maior parte de nós, seres humanos, essas outras coisas são completamente subjetivas. O que muda de verdade é a maneira que você se enxerga. Quer dizer, se mudando ou não mudando o formato do teu nariz, o formato da tua mama, às vezes você pode ficar completamente descontente, mesmo que do ponto de vista matemático esteja tudo simétrico, esteja tudo perfeito, né? Do ponto de vista médico, o procedimento tenha sido realizado com excelência, não tem uma mínima cicatriz, e você continua odiando e se achando feio ou feia, né? E aí isso vai afetar a sua autoestima e você acha que por causa do seu nariz você não vai conseguir um emprego, você não vai conseguir um relacionamento, porque tá todo mundo olhando pro seu nariz. O problema não está no seu nariz, objetivamente. O problema está na sua cabeça. Né? E como é que você faz para consertar isso? Né? Eu acho que a gente tem que dar alguns passos para trás e perceber que essa questão da autoimagem, essa questão de como você construiu a pessoa que você é que determina, né, como é que você vai ser pro resto da sua vida. E geralmente essa autoconstrução da imagem ela começa na infância. Né? Quer dizer, a psicologia vai falar... Cada vertente da psicologia vai falar uma coisa, né? Quer dizer, o Freud vai falar que são as experiências da infância que vão moldar o futuro e vão moldar a pessoa que você é. Você vai ter outras vertentes, tipo, que vão dizer que não, né? O passado, embora ele tenha existido objetivamente falando, o que determina quem você é, a maneira que você comporta, né? A maneira que você se comporta diante do resultado, né? Então não é mais uma coisa finalista, é uma coisa que... te dá a liberdade de assumir a responsabilidade sobre o que você é e quer fazer, mas que você precisa necessariamente enxergar o poder de como você constrói quem você é.
E essa é a coisa bonita. Quer dizer, é você que constrói quem você é, né? Se você me perguntar, eu sou muito mais adepto àquela linha da psicologia, embora não seja psicólogo, que vai dizer que você é responsável pela sua própria imagem, pela sua maneira de interpretar as experiências que aconteceram com você e fazer bom uso delas daqui para frente. Inclusive tem um livro que fala especificamente sobre isso, né? O Adler foi um dos alunos do Freud, né? E ele dizia, né, que não, as experiências que aconteceram, porque o Freud vai falar o quê, mais ou menos? O Freud, os colegas psicólogos que me corrijam, tá? Agora eu tô até inseguro se o Adler era mesmo um aluno do Freud, mas se eu não me engano ele era. Mas o que o Freud vai falar? O Freud vai falar assim, olha, existe uma coisa dentro de você que você não entende muito bem, que é o seu inconsciente, e junto com as coisas, junto com as suas experiências de vida que vão sendo formadas mais ou menos na infância, isso vai determinar o tipo de pessoa que você vai ser no futuro, né? Então é um determinismo, vamos dizer assim. O Adler vai falar assim, não, aconteceram coisas com você, mas esses traumas, essas coisas, esses recalques, né, que são as expressões que são usadas ali na literatura freudiana, eles não existem. O que existe é a maneira que você se comporta, a maneira que você interpreta isso daqui para frente e você faz bom uso. É uma psicologia da libertação, vamos dizer assim. Não existe a teologia da libertação, porque eu não sei o que é, tá? Mas é uma psicologia da libertação. Eu sou mais adepto desse lado, tá? E quem vai falar muito disso, da questão da autoimagem, é um médico também, do início do século passado, chamado Maxwell Maltz. Ele escreveu um livro de desenvolvimento pessoal chamado Psicocibernética, em que logo nos primeiros capítulos ele vai abordar exatamente isso. Na verdade, esse exemplo da cirurgia plástica é um exemplo dele, porque ele era um cirurgião plástico, né? E a ideia dele é essencialmente essa, quer dizer, não importa muito o que aconteceu no passado, não importa muito o que aconteceu com você. Você tem as suas cicatrizes emocionais, tudo bem, não sei o quê, mas exatamente da mesma maneira que a cirurgia plástica consegue remover essas cicatrizes físicas e transformar a sua imagem externa, existe uma maneira de você remover essas cicatrizes emocionais, que não são físicas, né, essas cicatrizes mentais, e mudar a sua autoimagem também. Né? E a maneira de você fazer isso é você primeiro se responsabilizando por tudo isso, se responsabilizando pela sua vida e reconhecendo que também você tem que tomar o papel de protagonista na sua própria vida. Essa é a parte difícil. Então, quando eu falo para vocês sobre estudo, quando eu falo para vocês sobre você se focar, quando eu falo para vocês de não ficar chorando as pitangas, né? Porque o que serve ficar chorando as pitangas além de só constatar uma coisa que factualmente já existe? Tipo, minha vida é difícil. Ok, ela é difícil. E aí? Daqui pra frente a gente faz o quê? Né? Ou falar assim, mas a vida não é justa porque eu sou pobre, eu sou, sei lá, eu sou de uma minoria. Ok, é verdade. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. O que você faz aqui pra frente? Né? Porque uma coisa é você ficar se lamentando porque seus pais não te trataram bem quando você era pequeno, ou eu sofri bullying na infância e aí por isso eu sou assim. Ok, é verdade, você sofreu bullying na infância. E, tipo assim, até quando você vai deixar essas coisas controlarem a sua vida? Até quando você vai deixar que a sua autoimagem, que essas cicatrizes emocionais sejam determinantes, né, da sua autoimagem, daquilo que você é? Porque aí não importa o que você vai mudar. Quer dizer, você pode eventualmente fazer cirurgia plástica, você pode ganhar mais dinheiro, você pode ficar rico, mas se você não consegue curar essas cicatrizes emocionais, e a única maneira de curar essas cicatrizes emocionais é removendo elas, tomando a responsabilidade de remover elas mentalmente, né? Ou seja, se tornando realmente protagonista da sua própria vida e não deixando que essas coisas te controlem, você nunca vai estar contente. Aí você nunca vai atingir o sucesso. E aí você vê o efeito disso na mídia. Quer dizer, quantas pessoas você já viu que, embora tivessem carreiras meteóricas, né, elas caíram na desgraça porque viviam de ostentação, que necessariamente
necessariamente é uma maneira de você projetar para o exterior a sua insegurança. Quer dizer, você vive uma vida de privações e aí agora você quer mostrar para todo mundo que você não é um fudido, né? Existe essa diferença bizarra, né? Porque você ser pobre é desculpa, mas eu acho que é um estado transitório financeiro, né? Quer dizer, você faz um bom negócio, consegue um bom emprego, se qualifica profissionalmente, né? Você vira um empreendedor, você ganha dinheiro. Ok, você deixa de ser pobre. Você ser um fudido é um estado mental, cara, né? Tipo assim, tem jogador de futebol que casa no Habib's. Entende? Você está projetando para fora o resto da insegurança. Só que aí, essa projeção ela pode ficar tão fora de controle que aí você cai na ruína, né? Quer dizer, viver ostentando, né? Às vezes você está na classe média ou até em classe alta, mas você vive sempre gastando, sempre querendo mostrar para os outros alguma coisa que você não é para cobrir aquela insegurança que você tem. E isso vale para tudo. Quer dizer, o quanto que essas cicatrizes suas internas vão continuar te sabotando, o quanto você vai continuar sabotando teus relacionamentos por conta disso, porque, sei lá, né, alguém no passado uma vez disse que você não era bom o suficiente. E aí você acha que esse é o norte de todos os seus relacionamentos. E você podia ter um relacionamento normal e saudável com alguém, criar uma família, ter filhos, mas você conscientemente diz que não consegue mais confiar nos outros, você conscientemente diz que não consegue se relacionar mais com ninguém porque aquilo aconteceu no passado. Porque, sei lá, seus pais se divorciaram e aí a culpa é deles. Que você com 25 e 30 anos não consegue se relacionar com alguém. Eu acho que você precisa ter um pouco... Todos nós precisamos, né? Você não, mas assim, todos nós precisamos ter um certo grau de maturidade para eventualmente tomar as rédeas da própria vida e deixar de culpar o contexto, deixar de culpar as circunstâncias em volta de si, deixar de culpar o passado e reparar que quem constrói a sua autoimagem não é o cirurgião plástico. O cirurgião plástico ele ganha bem porque ele cria essa ilusão maravilhosa, né? Mas ainda é uma ilusão de que a autoimagem ela é determinada por aquilo que está por fora. Mas quantas pessoas que você vê, né, no cinema, enfim, né, na mídia, que não são aquela beleza padrão, mas que são charmosas, porque elas têm confiança no próprio taco. Né? As pessoas que estão tão seguras dentro de si que elas viram pessoas charmosas. Quem determina tudo isso é você. E quando você consegue levar esse superpoder de confiar em você mesmo, confiar em si, né, para a tua profissão, para os teus estudos, para o teu relacionamento, tudo isso de repente vira um jogo de criança. Por quê? Porque você já não está mais com medo. Né? Não existe mais nada que pode te machucar fora. Claro, existem circunstâncias materiais, pelo amor de Deus. Né? Não estou falando que uma vez que você começa a confiar em si mesmo, sua vida está resolvida. Mas você entende. Então, esse vídeo de segunda-feira é um vídeo mais para te motivar. Né? Para fazer você lembrar que existem coisas mais importantes do que você ficar culpando o passado em volta de você. A sua autoimagem, né? Quem determina é você. Quem faz sua vida é você. Então pega ela pelas rédeas e faz ela ser do seu jeito. Porque se ela não for do seu jeito, vai ser do jeito que as outras pessoas querem que seja. Né? Se sempre a opinião dos outros e o que os outros querem vai ficar determinando o que você quer, o que você vai fazer da sua vida, aí pode desistir da vida. Porque a sua vida vai ser sempre comandada pelos outros. É isso. A gente se vê na próxima. Tchau.